Oi, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é o tempo e fatos históricos. Resgatando o que aprendemos na aula passada, o conceito de história definido por Mark Bloch, de que a história é o estudo da vida humana ao longo do tempo, nós podemos perceber que o tempo é um elemento muito importante para os estudos históricos. E o tempo, ele pode ser percebido de diversas formas. Como assim, professora? Vou dar um exemplo bem básico. Quando você está na praia, por exemplo, e está lá se divertindo, está muito legal, tá uma boa, né? Curtindo o sol, o mar, brincando. O tempo passa muito rápido, a sensação é de que o tempo passa muito rápido. Você passa 2 horas, 3 horas, mas parece que passou muito rápido. Mas quando você está na sala de aula e falta 5 minutos para tocar para o intervalo, esses 5 minutos parecem uma eternidade, né? Então, a forma de perceber a passagem desse tempo, de que quando a gente está tranquilo, tá bem, parece que o tempo passou mais rápido, e quando a gente está muito ansioso, parece que o tempo se arrasta. Então, tá dentro das formas diferentes de perceber o tempo. E outros 3 exemplos importantes para a compreensão do tempo nos estudos históricos. O primeiro é o tempo da natureza, que ele é constitutivo da natureza biológica e física humana. E a gente pode perceber essa passagem desse tempo pelo envelhecimento dos seres. Esse tempo da natureza, ele não está no controle humano. A gente não pode segurar, ele passa, ele é irreversível. Como assim, né? O tempo do envelhecimento, como eu já citei. O envelhecimento das pessoas, por mais que passe cremezinho no rosto, né? Por mais que todos os produtos de beleza, mas o corpo, biologicamente, ele envelhece com o passar do tempo. Então, não há como reverter. Há como ter uma alimentação mais saudável, para manter o corpo mais saudável por mais tempo, mas você não segura a passagem dos anos. O tempo de você, quando você planta uma semente, por mais que coloque adubo, tudo mais, mas você não pode fazer com que aquela semente vá brotar e virar uma árvore de um dia para o outro. Se eu planto uma semente de manga hoje, amanhã eu não vou estar chupando manga dessa árvore, né, que vai surgir, vai ter um tempo para que essa planta venha crescer, se torne uma árvore e dê frutos. Então esse é o tempo da natureza, é o tempo do envelhecimento dos seres e ele não está no controle humano, no controle da vontade humana. O outro tempo é o tempo cronológico, de Cronos, né? O tempo medido, o tempo contado, é o tempo dos relógios, é o tempo dos calendários, é o tempo inventado pelo ser humano. Como assim inventado? Observando os fenômenos da natureza, os seres humanos dividiram o dia em frações de tempo, né? Calculando matematicamente. E aí a gente tem esse tempo dos calendários. Veja bem que eu falei os calendários, porque não há um único calendário, mas isso é um assunto para outra aula. Vamos focar hoje no tempo, né? Então, esse tempo cronológico é esse tempo dividido em horas, dias, minutos, segundos, meses, anos, agrupados dessa forma. Então, ele tem um controle humano aí, porque o ser humano cria mecanismos de calcular esse tempo. E tem o tempo histórico, que é o tempo dos acontecimentos históricos, é o tempo das transformações históricas, que às vezes elas são muito rápidas, às vezes são mais lentas. Por isso que esse tempo histórico, a gente pode percebê-lo através de 3 tipos de acontecimentos. Os acontecimentos de curta, de média e de longa duração. Os acontecimentos de curta duração são mudanças rápidas, são acontecimentos breves, levam pouco tempo para se desenvolver. Um acontecimento de curta duração, que é bem recente, foi a greve dos caminhoneiros,
de 2018, que durou do dia 21 de maio até o dia 30 de maio. E aí trouxe todas as consequências, né? Crise de desabastecimento por causa do fechamento das estradas. A gente teve também a questão política que estremeceu o governo federal na época, né? O então presidente na época, que era o Michel Temer. Então, esse acontecimento, essa greve dos caminhoneiros, é um exemplo de um acontecimento de curta duração. O acontecimento de média duração são acontecimentos que duram algumas décadas e que podem ser percebidos ao longo da vida das pessoas. Como assim? Um exemplo, o reinado do Dom Pedro II. Dom Pedro II governou o Brasil por 49 anos. O reinado dele durou, por causa de um aninho, não chegou a completar 50 anos. Então, teve gente que nasceu, cresceu, atingiu a vida adulta e Dom Pedro II ainda era imperador do Brasil. Então, isso é um acontecimento de média duração. Outro exemplo mais recente, os 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores no Brasil. 13 anos que esse partido ficou no poder no país, e aí pode-se perceber as transformações sociais, de inclusão, de programas de emprego, de acesso à internet, tudo isso percebido ao longo da vida de uma pessoa. Então, também é um acontecimento de média duração. E os acontecimentos de longa duração, eles levam séculos para acontecer, leva muito tempo. É o chamado tempo das estruturas, se transforma lentamente. Um exemplo é a passagem da mão de obra escravizada africana para a mão de obra livre. Foram mais de 3 séculos de escravidão no Brasil. Então, é um acontecimento de longa duração. Essa transformação foi lenta, teve muita luta, leis que foram sendo aprovadas aos poucos, mas sem a conquista definitiva, que só chegou com a aprovação da Lei Áurea, com a assinatura da Lei Áurea. Então, essa passagem, a implantação da mão de obra escravizada africana, a passagem dela até que se fosse traduzida a mão de obra livre, isso é um acontecimento de longa duração. Então, o registro do tempo, ele é importante porque ele ajuda a organizar e compreender os fatos históricos. E o que vem a ser esses fatos históricos? O fato histórico é um fenômeno ou um episódio que teve alguma relevância para uma comunidade, um grupo em particular, ou mesmo para o mundo. Exemplos de fatos históricos. A chegada dos europeus à América em 1492 é um fato histórico que trouxe grandes impactos a nível mundial. Primeiro porque colocou em contato culturas que não se conheciam. Inclusive, a América era um continente desconhecido, se desconhecia a existência desse continente. Então, isso causou impacto até nos mapas, porque os mapas antes, em 1492, como o continente era desconhecido, não tinha América. Era apenas África, Ásia e Europa, porque estão ali juntinhos. Então, já traz esse impacto, essa mudança, né? Coloca, como eu citei, grupos que não se conheciam, né? Passam a ter contato e tem esse choque de culturas e uma influência mútua, né? Há uma imposição da cultura europeia sobre a cultura indígena, né? Foi um processo de aculturação dos indígenas. A gente quase não tem nada, porque a chegada dos europeus foi um processo bem complicado para os indígenas, né? Houve massacres, houve também a morte de indígenas por doenças que eles não tinham contato, né? Não tinham imunidade para essa doença, e aí acabou dizimando a população toda, ou pelo contato acidental, ou pelo contato proposital, né? Quando alguns europeus forneciam roupas de pessoas que tinham morrido
de alguma determinada doença contagiosa, e aí forneciam essas roupas para as aldeias e dizimavam as pessoas. Então, trouxe esse impacto para as sociedades indígenas com a dizimação do seu povo e também com a imposição cultural dos europeus. Por outro lado, alimentos que eram consumidos aqui na América pelos indígenas e que eram exclusivos, né, daqui a Europa não conhecia, como o milho, a mandioca, até mesmo o chocolate, hoje tão popular, né, mas que o europeu desconhecia e que havia aqui na América. Então, a chegada dos europeus é um fato histórico e que impactou o mundo, as relações econômicas, as relações sociais, as relações políticas, a cultura. Então, é um fato histórico. Atualmente, estamos vivendo desde o ano passado um fato histórico, a pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19 acabou colocando em xeque muitas coisas, né? E acabou também nos fazendo repensar hábitos. Evidenciou a importância da ciência e dos estudos científicos, porque o caminho para sair dessa pandemia tem se mostrado através das vacinas. E as vacinas, elas são fruto de muita pesquisa, de muito estudo. Então, a importância da ciência tem se revelado cada vez mais nessa pandemia da Covid-19. Outra coisa também, a importância de ações coletivas num mundo tão individualista, porque o meu autocuidado, ele também é um cuidado com o outro. A necessidade de se usar máscara em ambientes públicos é um cuidado individual, mas que é mais também coletivo. Então, essa saída pela coletividade em um mundo individual, então, que faz a gente repensar hábitos e atitudes. E também a importância de um sistema público de saúde que atenda a todos e os limites dele também, porque a necessidade do isolamento social é para que as pessoas que vão adoecendo aos poucos, que elas tenham condições de ser atendidas nos hospitais e que não morram por falta de atendimento, que é o que pode acontecer no caso de explosão de casos. Esses são alguns exemplos de situações que a gente já pode observar de impactos da Covid-19, da pandemia da Covid-19. Mas outras coisas a gente só vai perceber ao longo do tempo, porque ainda estamos vivendo esse acontecimento histórico. Estamos talvez, o grande acontecimento do século, tá? do século atual que vivemos, que é um divisor de águas e que vai determinar muitas outras coisas daqui para frente. Então, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!